Eu tive informação de 2 jogadores, não é a direção do Asa que fala isso, são conselheiros ilustres do Asa, é exemplo do próprio Tutimés Airan, um deles, que indicou ou já está trabalhando a possibilidade de lembrar do Alex, zagueiro do Muricy, e também do Darlison do Penedense. Isso aí em conversas, o Dr. Tutimés Airan expõe isso, que são jogadores interessantes e que o Asa tem que ficar atento a esses atletas que estão surgindo no Campeonato Alagoano. Não só o Tutimés Airan, mas como outros conselheiros também já começam a ficar atentos a esses nomes, e eu não tenho dúvidas que, se for interessante ao Asa do ponto de vista técnico e financeiro, o Asa deve fazer alguma situação para buscar esses atletas, não sei se for do interesse do Asa, evidentemente, para qualificar ainda mais esse elenco. Então, Rodrigo Fonseca renovou o contrato até o final do Brasileiro da Série D. Jogadores vêm sendo monitorados, alguns daqui do futebol de Alagoas, de fora. Isso é o papel normal, até porque o Asa precisa monitorar também atletas, e tem atletas interessantes dentro desse contexto todo, e o Asa vai tentar buscar esse acesso à Série C do Campeonato Nacional. A gente sabe que não vai ser uma parada fácil, como o Campeonato Alagoano, entre aspas. É muito mais, mas muito mais difícil você buscar esse acesso à Série C, por isso que você tem que qualificar ainda mais. Se você tem um time qualificado, você tem que dobrar a qualificação desse time ou triplicar, para chegar com muita força e consistência no Brasileiro da Série D, que são 64 equipes, 60 ficam fora e sobe apenas 4 equipes. A concorrência maior do que um vestibular para direito, enfim, se você for observar, do ponto de vista de vagas para o que tem de participante, é muito concorrido, então precisa você estar muito bem nesse contexto. A outra informação, e aí nós apuramos hoje, o Viderlan ontem havia conversado comigo sobre a questão do lateral esquerdo Gabriel Feliciano, e o Eduardo Duran entrou na jogada e tinha comprado os direitos econômicos do jogador, não os direitos federativos. Há uma distinção nisso aí. Direitos econômicos é a situação da negociação do jogador, arrumar um time, acertar salário, representar o jogador. Direitos federativos é o vínculo dele com aquela equipe. Ele está comprando daquela equipe, ele não comprou o jogador de nenhuma equipe, ele comprou a representação do atleta. Hoje eu mantive contato com o Eduardo Duran no período da tarde, um dos maiores empresários do futebol brasileiro, que agencia jogadores conhecidíssimos a nível nacional e internacional. O Eduardo Duran estava numa reunião, a gente não pôde conversar, mas eu fui indicado por essa pessoa que me passou o contato do Eduardo Duran, que é do vínculo de amizade dele, inclusive esse rapaz da capital, Maceió, que me passou o contato do Eduardo Duran, também me passou o contato do outro que é ligado, que trabalha lado a lado com o Uran. E aí a gente manteve o contato, conversou, e essa fonte me confirmou que o Eduardo Duran adquiriu 50% dos direitos econômicos do Gabriel Feliciano. Ou seja, é um jogador que a negociação não foi feita diretamente com o Asa, foi feito com um representante do jogador. O jogador tem um empresário, ele foi com esse representante do jogador, até porque ele não foi nos direitos federativos, ele foi nos direitos econômicos. Então, assim, não precisava tratar diretamente com o clube, você trata com o empresário, com o próprio jogador, se for o caso. Então, o Eduardo Duran hoje detém 50% dessa parcela de representação do atleta. Vamos lá. O Gabriel Feliciano está jogando no Asa hoje. Surge uma proposta para o Gabriel Feliciano para o Internacional. Um exemplo como girou aquela situação de disse-me disse que o Inter tinha interesse. Inclusive eu ouvi um representante do Inter falando com o técnico Rodrigo Fonseca, dizendo que todo mundo no Sul estava gostando dele, do Gabriel. Enfim, ponto. Aí vai negociar. Negocia agora com o empresário do Gabriel Feliciano e com o Eduardo Duran, para chegar a um acordo. Como o Eduardo Duran tem uma janela, tem uma porta-janela, uma casa toda aberta no futebol brasileiro e internacional, ficou maior a valorização do Gabriel Feliciano. Não só local, como a nível internacional também, caso venha a ser situações desse tipo. Pois se buscar lá os jogadores que representam o Eduardo Duran representa, são jogadores de Série A, a maioria deles, Série A, jogadores de Europa, jogadores que estão atuando na Série B do Campeonato Nacional. Isso é uma boa para o Gabriel, porque
fica aí sendo representado por um dos ícones do futebol brasileiro em termos de agenciamento de atletas. Ele já agenciou o Lucas Paquetá, Roberto Firmino, o Volpi, que era goleiro do Palmeiras. É um dos maiores do Brasil mesmo. Naquele acesso do CSA da B para A, muitos jogadores eram do Eduardo Duran. Muitos atletas naquele acesso da B para A. Então, assim, o Eduardo Duran, que é dono da Tombense também, inclusive. O time da Tombense é do Eduardo Duran. O time de empresário é do Eduardo Duran, inclusive, a Tombense. Então, assim, a gente apurou isso hoje, não apurou aqui. A informação até chegou para a gente aqui em Alagoas, mas a conclusão dessa informação eu fui buscar no eixo sudeste do país, por quem realmente participou de forma direta desse contexto todo. Então a gente apurou isso hoje, inclusive o CRB, eu tomei conhecimento que no final de semana já sabia dessa negociação, o Eduardo Paes, executivo de futebol do CRB, até de certa forma não lamentou, mas comentou dizendo agora é do Eduardo Duran. Tipo, eu não entendi esse agora é do Eduardo Duran. É como se ficasse uma situação mais complicada, mais difícil para ir buscar, para tentar, mas assim, no ambiente do CRB sentiu essa negociação também, disse, agora o cara é do Eduardo Duran. Eu não entendi o contexto, essa foi a informação que eu recebi, inclusive era uma informação que circulava muito no jogo no final de semana em Maceió. O CRB jogou no final de semana em Maceió. Circulava muito essa informação já de bastidores no ambiente do Clube de Regatas Brasil, essa negociação e o desfecho disso de forma oficial via pessoas ligadas ao empresário. Eu cheguei a essa conclusão hoje que teve a negociação. Inclusive eu até tentei falar com o Eduardo Duran hoje por algumas vezes, mas ele estava em reunião e terminei indo para uma outra situação, que é o cara que também trabalha com ele na mesma agência, lado a lado, e também participa dos contextos empregatícios. Acompanhei atentamente aí essas informações que o repórter Eduardo Cardeal trouxe sobre a equipe do Asa. É óbvio que o Asa precisa, depois do campeonato estadual, buscar alternativas para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro com a ambição de conquista de acesso. É uma competição que vai exigir qualidade de elenco e regularidade no decorrer da competição. E aí é importante buscar monitorar o mercado. Já tinha falado isso em outros momentos, que o futebol local pode ser sim uma base. Quando se coloca a ideia de que campeonato estadual não é parâmetro, eu entendo que o nível de disputa da competição, e aí a interpretação que cabe, né, o nível de disputa da competição é o que é válida para aquele momento quando se diz que um campeonato estadual não é parâmetro, para que você possa dizer que um campeão estadual já tem um acesso garantido em qualquer divisão que ele dispute. No caso, Asa e CRB são os finalistas do campeonato alagoano. Então, quando um deles conquistar a competição, se o CRB conquistar a competição, isso não significa que o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 já está assegurado, nem tampouco, se o Asa for o campeão estadual, significa que o acesso para a Série C também já está assegurado. Todos nós sabemos que é uma competição que exige um nível técnico muito maior. E nessa concepção do que o Asa tem tentado fazer, é uma situação que nós entendemos, e nós já tínhamos falado sobre isso, de maneira muito positiva, quando se olha para o mercado local, sabendo que a valorização de alguns jogadores no campeonato estadual, e que para nós não é nenhuma surpresa o que aconteceu dessa valorização com o Gabriel. É um atleta que vem fazendo ótimas apresentações com a camisa do Asa e tem chamado a atenção, sim, de muitos empresários e clubes do futebol brasileiro. Mas eu diria que para ele, numa situação de encerramento até mesmo de tudo aquilo que tem sido feito com a camisa do Asa, é importante também fazer, nesse momento, de que as suas apresentações sejam também ainda mais, dentro dessa consistência que ele busca, propositiva para aquilo que o Asa realmente necessita na sequência da temporada. Falando do Gabriel, ele acho que é um prêmio para ele, como um jogador que veio para cá buscando ascensão. Eu lembro muito bem da entrevista que o Gabriel teve aqui, que ele disse que era a chance da vida dele. Ir a Arapiraca, jogar pelo Asa, e ele vem sendo um dos melhores jogadores, um dos mais regulares do Asa, certamente ganhará o melhor lateral esquerdo, o prêmio de melhor lateral esquerdo do Campeonato Alagoano. E essas informações que o Cardeal trouxe, obviamente também ilustrando, para mim, agora fica com o Uran na parada. O Uran é um dos maiores agentes aqui, é dono da Brasil Soccer Management e já agenciou vários grandes jogadores do futebol nacional e internacional. Tem é um dos donos da Tombense, e o que fica, entre aspas, mais fácil de negociar. A Tombense, basicamente, que é chamada de barriga de aluguel. São jogadores que estão no clube
e que são emprestados para outros. A Tombense é um Corinthians lagoano. Isso. Por exemplo, na Série A, ano passado, a Tombense tinha 10 jogadores emprestados. Na Série B tinha mais de 20. Em 2019, inclusive, no próprio CRB, a Tombense tinha 3, 4 jogadores emprestados. Então, para negociação, inclusive para CRB e CSA, que segundo informações já tem interesse, inclusive, com o Gabriel. Essa chegada do Uran, sendo dos maiores agentes do Brasil, para o Gabriel, é uma notoriedade enorme no futebol brasileiro, porque o Uran não vai atrás de qualquer um. Ele é um cara que dentro do futebol é muito importante, tem muita influência. Então, em termos de negociações, para o Gabriel foi excelente, porque o Uran agora vai poder tratar com outros clubes, os grandes especialmente. O Cardeal vem trazendo sobre o Internacional, a gente vai ouvindo também a imprensa gaúcha e falando sobre o Gabriel, que o Inter continua a monitorar, e era aquilo que inclusive eu citei, o Inter não vem buscar ele agora. Eu tinha quase certeza disso. Vai monitorar para ver como é o Gabriel na sequência, porque por um jogo não tem como. Então, para o Gabriel é excelente e agora a visibilidade aumentou e certamente alguma negociação deve acontecer. Eu acho, isso é opinião minha, que ele não fica para a Série D depois do Campeonato Alagoano. Depois da chegada do Uran, sendo agente dele, o principal, inclusive com 50% dos direitos econômicos e pela bola que ele está jogando. Dificilmente o Asa vai conseguir segurar, porque quando a proposta vier, não será uma proposta igual a que o Asa tem, vai ser muito maior ou dobrando, inclusive. Então acredito que o Gabriel não fique. Espero que ele continue a jogar muito bem. Se ficar no Asa, que faça uma Série D excelente, mas pela qualidade que ele já demonstrou, pelo jogador que ele já demonstrou, acredito que dificilmente ele fique para a Série D. E aí com o Uran na parada, o Eduardo Uran na parada, vai ficar, entre aspas, muito mais fácil de negociar o Gabriel com clubes da Série A, Série B. Acho que nesse patamar aí que ele vai conseguir chegar. Muito bem, esse é um detalhe aí também do Gabriel, mas também tem outros jogadores também, acredito que por ser jovem também, o próprio Kelito também, André e Viderlan, todos aqui da NNFM, o próprio Kelito também realmente já fechou o contrato de renovação. Então é preciso ter um pouco mais de paciência, cuidado, Tony. Né? Mas já fechou o contrato de renovação com a equipe do Asa também. Então isso é ótimo. Isso é ótimo. A renovação com o jogador como o Kellyton, que para mim é o destaque do campeonato estadual, como também não creio, e concordando com o pensamento do André Áviles, de que o Gabriel será escolhido o melhor lateral esquerdo do campeonato alagoano, se não prevalecer o pensamento elitista aqui da capital, de querer, por exemplo, colocar de goela abaixo, porque os cronistas participam também dessa votação, mas se colocar pela razão, não tem lateral esquerdo no futebol de Alagoas com a bola que o Gabriel joga. Não tem. Da mesma forma como eu digo que não tem em Alagoas um cara com a batida na bola como o Anderson Feijão. E eu já disse isso várias vezes.